Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Dessa vez falando para o dia 6 de março de 2012 com os fechamentos do dia 5. O que a gente pode ver aqui olhando para o Ibovespa é que eu estava certo de querer vender na sexta-feira, porque ele abriu já com gap para baixo e caiu aí 1,2% hoje, né, fazendo uma correção que eu achei que ia fazer antes de bater na projeção, mas que ele fez logo depois de bater na projeção, que é bem comum quando a gente tem essa figura triângulo. Né, a gente bate numa projeção do triângulo e depois a gente vê uma correção de preço, tá? Então a gente tem o stop hoje dele que estava em torno de 64.450 pontos do Ibovespa, né? Esse stop está agora atrelado a essa linha inclinada aqui, então cada dia que passar ele vai subir mais um pouquinho, né? Quem tem o software trader gráfico aí, esse triângulo é automático, então vocês conseguem posicionar o mouse aí dia após dia e ver onde é que está o valor do stop. Para esse dia 6 o stop vai estar na casa de 64.800, ou seja, ainda está 2.000 pontos abaixo do preço, né, que é mais ou menos a distância que ele vem se mantendo aí nas últimas semanas, com mais ou menos uns 2.000 pontos abaixo do preço que ele está. Como a gente já atingiu aqui os 67.400 pontos, que era o nosso objetivo de preço, a gente pode ver uma correção um pouco mais forte, principalmente essa semana. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o Dow Jones. O Dow Jones não teve força para continuar dentro do triângulo dele de alta. Ele está em outro triângulo sim de alta, mas abre espaço para uma correção até o 12.746 pontos. E isso pode forçar o Ibovespa a dar uma corrigida também essa semana, para depois continuar na tendência dele de alta. Eu lembro que no relatório que eu faço semanal aí por escrito lá no Unibroker do Ibovespa, eu coloco algumas previsões para maio para setembro desse ano, bastante otimistas do Ibovespa, mas infelizmente a gente tem ainda um resquício de 2008 nos gráficos até o final de março. Tá? Então até o final de março o Ibovespa pode sofrer um pouco aí com correções e indefinições. Depois disso, eu acho que a gente tem espaço para se libertar do passado e começar a criar a nossa tendência nova aí para bater lá nos 80.000 pontos e depois nos 115.000 pontos. Falando de OGX agora, OGX mais um dia aí segurando na nossa linha de stop e mais um desenho de que isso aqui parece mesmo um ombro de um ombro cabeça a ombro. Se esse ombro cabeça a ombro se confirmar, ou seja, algum fechamento abaixo da nossa linha de stop aqui, a gente abre uma projeção bem provável da OGX cair até o 15,61. Então você pega essa distância aqui, ó, dá mais ou menos R$1,30, dá mais R$1,30 para baixo. Certo? 15,68, 15,61 a gente tem um suporte, tá? Então é possível que isso aconteça. Ela está desenhando uma figurinha de reversão meio chata aí, e se acontecer, isso acontece dentro do mês de março, né? Por isso da minha preocupação aí com o mês de março, tá? Então o mês de março pode ser um mês meio chato, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Só que as definições do gráfico são meio objetivas, né? Não tem muito a ver com o que a gente quer e sim com o que vai acontecer. Vale hoje também com uma notícia ruim, ela perdeu aqui o 42,37, que era o suporte dela, confirmando aqui o sinal de venda nos candlesticks, né? Então ela tem a outra linha de stop aqui mais embaixo, em torno de 41,06, onde ela pode vir testar aí nessa semana, tá? Lembro que o 40,99 ou 41,00 é um suporte forte aqui para Vale. Tá acima desse preço, ela ainda se mantém dentro do triângulo de alta comprado no semanal. Se ela cair para baixo desse preço, no semanal ela já fura o triângulo para dentro, já é um sinal de fraqueza, que não é legal, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tô aqui no triângulo semanal dela. A gente tem esse patamar de preço aqui, ó, tá no 40,90, R$41 mais ou menos por aqui, né? Se ela chegar e furar, principalmente essa semana, dentro dessa semana, se ela furar isso aqui, não é um bom sinal. Ela não deve tocar nessa linha verde, tá? Tocar nessa linha verde aqui faz com que ela perca a força de alta que ela dá a projeção do triângulo. Então a projeção do triângulo aqui está 48,65, tá? Então é normal ela fazer um trio working, que eu chamo, né? Que é trabalhar dentro da projeção. Mas se ela se ela encostar aqui na linha verde, tá? Não de triscar, né? Que nem ela fez aqui. Tá, não triscar, mas se ela der uma furada aqui para dentro, lá no 40,60, 40,70 por aí, ela perde força compradora. Então até no semanal a gente começa a ver uma dificuldade aí na Vale, tá? Depois ela tem que fazer de novo um ponto de
de entrada, vai ter que passar dessas máximas aqui para confirmar força, fica muito mais difícil a vida dela. Por enquanto, isso é só uma correção normal. Estou falando das possibilidades de mais pessimistas, né, além das mais otimistas. Tá? As otimistas estão lá no caso de 48,65, as pessimistas estão se ela tocar no 41. Falando agora de Petrobras, a Petro perdeu o nosso suporte 24,77. Para ela testar lá o 25,89, que eu achei que era possível, ela dependia de ficar acima do 24,77. Então, com esse rompimento de hoje, a gente entra naquilo que é esperado para a Petro, que era a indefinição. Né? Ela vai ficar presa aqui nessa região ainda mais algum tempo. Então agora a gente tem o 24,19 forte para baixo, né? E a máxima dela aqui em torno de 25,30 como uma resistência. Tá? Então 25,30 vira uma resistência forte, 24,19 vira aí um suporte forte. Tá? Lembrando que ela tem esse 24,48 aqui do meio, né? Que também é um preço bem chato, que foi inclusive próximo da mínima de hoje, 24,45, mas é um preço bem chato, que é um suporte também que ela tem aí para trabalhar. Então, Petrobras, como eu já venho dizendo aí há bastante tempo, não tem muita novidade que dizer. A Petrobras está com muita cara de estar dentro de uma indefinição. Tá? Diferente da Vale e da OGX, que parecem estar em tendência ainda, mesmo caindo e desmontando coisas, montando projeção para baixo e tal, parece que elas estão em tendência. A Petro parece que vai dar uma estacionada por algum tempinho. E para concluir, falando aqui do Dow Jones, o Dow Jones perdeu finalmente aqui a sua área densa do triângulo de alta, que apontava para o 13.300. Ele tem esse outro triângulo de alta que tem essa linha de stop aqui embaixo, que hoje está em torno de 12.746, né, o próximo suporte dele aqui. Esse daqui já tem uma projeção mais alta, 13.745. Então o que a gente pode ver é o Dow Jones corrigindo aí 200 pontos para depois avançar 1.000. Tá? É uma possibilidade que pode ocorrer. Ele está com uma força bem grande aí nos preços. Ele não está conseguindo nesse momento romper o 13.000. Né? Essa queda dele, essa correção dele aqui, pode sim puxar o Ibovespa, como eu tenho falado para vocês há alguns dias. Tá? Mas ainda não é nada de desesperador. O que pode acontecer é que essa correção no Dow Jones arrasta o Ibovespa por uma semana, talvez um pouco mais, mas depois ele tende a retomar uma trajetória de alta e corrobora com a nossas projeções do Ibovespa de passar aí desse patamar de 68.000 pontos, tá, para entrar no mês de abril em uma nova projeção até 90.000 pontos. Até 79.000 pontos, desculpa, 79.000, 80.000 pontos. Agradeço muito a presença de todos, até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.